Entrevistar o médico cardiologista Dante Senra, que é PhD também pela Universidade de São Paulo, a USP. Doutor Dante, seja muito bem-vindo aqui ao Visão CNN. E aí nós gostaríamos de repercutir com o senhor também casos, como o do presidente Jair Bolsonaro, que tem 65 anos de idade, disse que está perfeitamente bem, mas, claro, não deixa de fazer parte do grupo de risco. Tanto para o presidente quanto para pessoas que provavelmente se identifiquem com o mesmo caso dele, quais são os riscos do novo coronavírus? Uma ótima tarde para o senhor. Obrigado, prazer em estar aqui com vocês. Os riscos da doença, na grande maioria das vezes, e vamos torcer para que o presidente esteja nesse grupo das pessoas que têm uma evolução bastante favorável, 80% das pessoas têm uma evolução com sintomas de mal-estar geral, de febre, de prostração, de tosse, na maioria das vezes seca, de perda do paladar, do olfato, e vamos torcer para que o presidente tenha menos sintomas possíveis, mas existe uma possibilidade, uma pequena parcela da população, obviamente que na população de mais risco, dessa infecção evoluir para outras formas, evoluir para uma pneumonia viral, por exemplo. É preciso, obviamente, que quem deve estar cuidando dele já está usando medicamento para diminuir a carga viral. Ele é um defensor do uso da cloroquina e possivelmente ele deve estar tomando. Isso é possível que o ajude bastante, É possível que o ajude bastante porque ela reduz a carga viral e reduz a carga viral, a intensidade da carga viral que a pessoa é exposta é um dos fatores de complicação da doença. E reduzindo a carga viral, ele tem uma chance maior de ter uma evolução favorável. E sempre existe o risco da evolução para uma pneumonia viral. Muitas pessoas têm acometimento do pulmão em diversos graus, e mesmo assim a maioria tem uma tosse leve, um pouco de falta de ar e não passa disso, isso desaparece alguns dias. Vamos torcer para que o presidente tenha essa evolução favorável. Doutor, o senhor falou de fator de risco, A gente sabe que o presidente tem 65 anos e que, inclusive, depois da facada que levou durante a campanha em Minas Gerais, chegou a passar por um procedimento cirúrgico. Isso também é um fator de risco para a Covid-19? Sem dúvida, Embora tenha alguns meses já isso, ele foi submetido a uma cirurgia grande, Isso reduz a imunidade das pessoas. O histórico das pessoas de comorbidade, as pessoas têm me perguntado de uma maneira geral, olha, vale a pena se alimentar melhor, dormir melhor? Eu digo, olha, se você fez isso nos últimos 4, 5 anos, você vai ter benefício sem dúvida. Agora vai ter pouca serventia esse tipo de atitude, O que eu quero dizer é o seguinte, que eu espero que um legado dessa pandemia seja que as pessoas tenham feito a avaliação de que precisa chegar bem nessas situações, porque as pessoas que controlaram o seu peso, que têm a sua pressão controlada, que têm o diabetes controlado, que tenham feito atividade física, embora o histórico de atleta não proteja ninguém, porque o histórico acaba, fica só uma lembrança se a pessoa continua não se exercitando. Eu tenho brincado que se o histórico de atleta resolvesse, não precisava ter suspendido a Olimpíada, Podia ter feito ela sem audiência, Porque lá só tem atleta. Então, essas pessoas têm uma condição de saúde favorável, na grande maioria das vezes elas têm uma boa evolução, sim. Agora, doutor Dante, ali na fala do presidente Jair Bolsonaro, em determinado momento, a gente percebe uma situação que chamou bastante atenção, que foi o fato da hora em que ele se afasta dos jornalistas, retira a máscara e diz: estou bem, quem quiser criticar, pode criticar, mas retira realmente a máscara, e isso é até bastante coerente com o discurso do presidente Jair Bolsonaro desde o início da pandemia.
né, tentando não trazer o alarde que outras autoridades trouxeram em relação a esta doença. Agora, o fato dele tirar esta máscara é uma situação que pode ser prejudicial ou perigosa para as pessoas que estão ao redor, principalmente familiares ou pessoas que trabalham com maior proximidade com o presidente Jair Bolsonaro. E aí a gente vê nesta imagem, porque embora ele esteja bem, ele tem o teste positivo para o novo coronavírus. Quais são os riscos ou os cuidados que ele deva tomar em relação a isso, mesmo mantendo coerência com o seu discurso inicial? Sim, a coerência com o seu discurso inicial, sim, mas não tem coerência com o resto da comunidade científica, que diz que tem que usar máscara, né? Embora ele não tinha visto essa imagem, ele se afasta, o ambiente é fechado, mas óbvio que a máscara confere um grau de proteção adicional às outras pessoas, sem dúvida nenhuma. Eu acho uma atitude bastante arriscada e é um exemplo ruim, retirar a máscara sabendo que está contaminado. Isso não é uma coisa que agrade a comunidade científica, obviamente. Agora, doutor, até porque o presidente afirmou que já está fazendo uso da hidroxicloroquina, é importante, eu gostaria que o senhor explicasse quais são as evidências científicas que temos até agora e não temos em relação a esse remédio, também falar dos riscos cardiovasculares, enfim, os riscos médicos que há no uso desses medicamentos, o que é comprovado até agora. Tá bem. Quem faz crítica ao uso desse medicamento usa como argumento que não tem estudo duplo cego randomizado, que óbvio que seria ideal, que daria mais conforto para todos os médicos prescreverem essa medicação se mostrasse um grau de eficiência alto, não é verdade? Mas isso não é possível ser feito num momento de crise, de pandemia, porque está morrendo um brasileiro por minuto nesse momento que nós estamos passando da pandemia. Então, nós não temos tempo hábil de fazer estudo duplo cego, randomizado e escolher quem a gente vai dar remédio, quem não vai dar. Não me parece nem ético fazer isso nesse momento. Quem é contra também se baseia em trabalhos que foram usados com uma metodologia incorreta, ou seja, foi usado numa fase avançada da doença, foi usado numa dose inadequada, como foi o que ocorreu em Manaus, e aí aumentou a quantidade de efeito colateral da hidroxicloroquina. Existe fundamento, eu tenho dito, existe. Os estudos são observacionais, que têm grau de evidência. A ciência aceita como grau de evidência os estudos observacionais. Existem inúmeros exemplos, como aqui de Porto Feliz, o prefeito de Porto Feliz, que distribuiu hidroxicloroquina e ivermectina e reduziu o número de contaminados, mesmo das pessoas que tiveram contato. Então, as pessoas que utilizam... Doutor Dante, eu acho que nós tivemos aí uma interrupção na fala do doutor Dante. Enquanto nós conversamos com ele, você acompanha aí o resultado do teste do coronavírus para o presidente Jair Bolsonaro, que fez o teste PCR, que é aquele em que o material é colhido com um cotonete, uma espécie de suave, né, Roberta Exatamente. Russo, na boca e no nariz, e que detecta, então, se a pessoa ainda está com a presença do vírus no organismo. Que normalmente é feito no começo da infecção e é considerado o exame padrão ouro para detectar o coronavírus. Portanto, o presidente fez o exame ontem, inclusive conversou com apoiadores, relatando os primeiros sintomas, né, principalmente de febre, de aproximadamente 38 de febre. Senra, aliás, ainda nessa edição do Visão CNN, nós vamos tirar suas dúvidas sobre a Covid-19, sobre os testes disponíveis, aproveitando, inclusive, essa repercussão que envolve o presidente Jair Bolsonaro, para que você entenda, então, quais cuidados deva tomar também. Nós vamos receber uma médica especialista aqui no Visão CNN. Você pode mandar as suas dúvidas, as suas questões com a hashtag Visão CNN. Voltando aqui a conversar com o Dr. Dante Senra, que é cardiologista, nós falamos muito sobre as pessoas que estavam convivendo também ali com o presidente Jair Bolsonaro, enquanto ele não apresentava nenhum tipo de sintoma como teve ontem, febre, um cansaço no corpo. Essas pessoas, elas devem ficar atentas a partir de quantos dias, hein, doutor? Em que momento que elas devam, de fato, se atentar ao fato aí de que podem, talvez, estar assintomáticas em relação a essa doença?
Bom, hoje a orientação mudou, né? Porque a gente aprendeu que as pessoas estavam chegando já numa fase avançada da doença e perdiam a oportunidade de fazer um tratamento precoce, diminuindo assim a possibilidade de complicar. Então, o que a gente tem orientado é que qualquer sintoma de gripe, de mal-estar, sobretudo se tem um histórico de contato, né, você deve procurar o seu médico e o que eu tenho dito é assim, você e o seu médico de confiança vão decidir o que você vai tomar. Então, quem decide, eu digo, é o seu médico de confiança, não é o seu político de confiança. A prescrição não é política, nunca foi. Não tem como você fazer uma indicação baseada numa sugestão de uma pessoa que não é da área da saúde. Você tem que ter, de preferência, o seu médico de confiança, conversar com ele para ver o que vai tomar. Então, a orientação há o menor sintoma de gripe, sobretudo se existiu o contato com alguém ou a possibilidade de alguém estar contaminado e você teve contato, procure o seu médico, que quanto antes você iniciar uma medicação, o mais precocemente você vai se livrar dos sintomas e da possibilidade de complicar. Doutor, rapidamente, né? Enquanto o senhor falava agora há pouco, a gente teve um problema aí que interrompeu o seu sinal e algumas pessoas que estavam, inclusive, acompanhando a sua fala sobre o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina ficaram em dúvida sobre o término dessa fala, como o Hipólito Brum Júnior, que está aqui no Twitter, inclusive questionando sobre isso, sobre esse uso. Então, só para o senhor complementar a sua fala que o senhor tinha agora há pouco, há ainda uma dúvida sobre o uso da hidroxicloroquina, mas claro que os avanços na ciência podem mostrar ou não se o uso desse medicamento é benéfico e em quais casos ele pode ser mais benéfico. Pode concluir a sua fala, por favor, para que os nossos telespectadores não fiquem com essa dúvida. O argumento me parece bastante lógico para utilizar, mas assim, é utilizar com orientação médica, não é utilizar como automedicação. Isso absolutamente ninguém pode ser favorável a isso, porque o seu médico que conhece a sua condição de saúde, que conhece se você tem problema cardiológico ou não, se você toma medicamentos para pressão alta, para arritmia, que pertencem ao grupo de exclusão para tomar hidroxicloroquina. Então, é o seu médico que deve fazer a prescrição. Existe fundamento teórico, existe observação de que ela reduz a carga viral, reduz a quantidade de sintomas e reduz a possibilidade de você complicar. Os efeitos colaterais são poucos e contornáveis, mensuráveis, né? E você tem que fazer acompanhamento médico enquanto estiver fazendo uso. E não tem outra droga. Né? Me apresente uma coisa melhor do que a hidroxicloroquina ou do que a ivermectina e eu vou parar de usar. Simples assim, porque nós não temos outra coisa, porque quem é contra ou utiliza os trabalhos que foram usados a hidroxicloroquina de maneira inadequada, na dose inadequada, no momento inadequado, ou defende que tem risco de efeito colateral. Os efeitos colaterais têm que ser mensurados, acompanhados pelo seu médico. São poucos, raros, embora possíveis com a hidroxicloroquina e, portanto, é o seu médico que vai definir se você deve tomar, qual a dose que você deve tomar, se você vai se beneficiar disso ou não, ou da ivermectina, ou da hidroxicloroquina, porque existe fundamento para se acreditar que reduz a carga viral. A carga viral é um dos responsáveis pela complicação, né? E não tem outra droga para utilizar. Então, eu não vejo sentido e nós estamos andando atrás dessa pandemia, correndo, perdendo esse jogo, perdendo um brasileiro por minuto. Né? É preciso fazer alguma coisa. E os exemplos, não só no Brasil, né? Tem um grupo de médicos americanos que têm utilizado com bons resultados, vários médicos na Europa, na Ásia, na China, na Índia, em todos os lugares, os exemplos são muito promissores do uso dessa medicação. Agora, precisa ter acompanhamento médico, precisa que ele diga se você é um candidato a tomar ou não, até porque não tem outra droga. Me apresente uma droga melhor e eu vou trocar a prescrição dos meus pacientes.
Mas não tem comprovação científica, né, doutor? Agora, vou te pedir para aguardar, ficar com a gente, por favor. Temos na tela um tweet do filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que postou agora há pouco sobre exatamente esse assunto, sobre o uso da cloroquina. O presidente Jair Bolsonaro, ele diz, confirmou que contraiu a Covid-19 e que se encontra sem maiores complicações. E agora, como ficam aqueles da mídia e da política que juravam que ele havia contraído o corona meses atrás? Semanas perdidas naquela polêmica que agora se prova falsa. A gente tem outro tweet dele também, mas o presidente há de sair dessa. O tratamento com a cloroquina é bastante eficaz no início da doença e deveria estar disponível para todo o brasileiro que necessitar. Doutor, a gente falou sobre a hidroxicloroquina, sobre o que há até agora, enfim, sobre a opinião do senhor, mas também queria te perguntar em relação ao que sabemos sobre a infecção ao longo dos dias. O presidente falou que até agora está bem, teve febre ontem, neste momento tem um quadro geral bom, mas os especialistas costumam dizer que o quadro, quando há piora, quando há um quadro um pouco mais grave, isso acontece após o 4º dia. Essa piora costuma vir ao longo dos dias, na metade da infecção, se a gente considerar os 14 dias que vêm sendo levados em conta desde o começo da pandemia? Tá bom. Não é que ela costuma vir. Quando ela aparece, a complicação aparece em torno do 7º, 8º, até o 9º dia. O que a gente tem visto é uma piora dos quadros de infecção, uma volta da febre no 7º, 8º, até o 10º dia, isso é possível de acontecer. Passando essa fase, a pessoa costuma se recuperar muito bem. Sobre a sua afirmação de que não tem comprovação científica, não tem. Mas qual é a sugestão? Né? Que a gente faça trabalho agora, neste momento, e escolha para quem a gente vai dar, para quem a gente não vai dar. E trabalho e confirmação científica também pode ser feita de maneira observacional. Não é só feita com um grupo controle, né? Com um grupo escolhendo para quem a gente vai dar e para quem a gente não vai tratar. Né? É preciso tomar cuidado com isso. De fato, não tem observação, não tem confirmação, mas eu não tenho outra coisa e eu tenho fundamento teórico e eu controlo os eventuais e raros efeitos colaterais. Agora, doutor Dante, então em relação a esse estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, a maior indicação é que, de fato, como ele já se sente bem, provavelmente não deva haver uma piora. Tudo mostra que ele deva seguir, então, fazendo parte deste grupo que, mesmo sendo do grupo de risco, por ter 65 anos, vai conseguir se recuperar da doença de uma forma mais tranquila, sem problemas mais graves. É a expectativa, é a torcida para que isso ocorra, né? Mas não tem como fazer a afirmação, né? Como eu disse, ele aparentemente, eu não o conheço bem, mas ele não conhece o estado de saúde do seu presidente, ele não tem outros fatores de risco, a não ser a idade, acima dos 60 anos. Ele passou por uma cirurgia, mas já faz alguns meses. Tudo leva a crer que ele tenha se recuperado bem e ele tem tudo para evoluir bem, mas isso não é de ninguém. Essa doença tem nos surpreendido muito, né? O paciente está muito bem, muitas vezes você começa a pensar em dar alta para ele está internado na enfermaria e você pensa no dia seguinte eu vou dar alta e no dia seguinte você chega e o paciente foi transferido para a UTI. Mas não é o habitual. O habitual é que nessa condição a pessoa tem uma evolução boa, inclusive porque ele está fazendo uso dessa medicação e tudo leva a crer que ele vai ter boa evolução. Vamos torcer, vamos aguardar, né? Bom, a gente segue repercutindo, portanto, a notícia, a confirmação de que o presidente Jair Bolsonaro testou positivo para a Covid-19. Ele que divulgou o exame do PCR que fez ontem e testou, portanto, positivo, está com o coronavírus. Conversou com jornalistas mais cedo, a gente mostrou aqui na CNN, daqui a pouquinho a gente mostra de novo. Agora, doutor, para quem, como o presidente, tem um quadro geral bom e está com o coronavírus, mas vai ficar se recuperando em casa,
como é o caso dele, quais são as principais orientações no que a pessoa deve prestar mais atenção para que o quadro não piore e para que não haja risco de uma piora rápida dentro de casa? Tá certo. Principalmente, assim, primeiro, se for possível, manter o contato mais próximo que eu digo por telefone, por vídeo, com o seu médico, informando a ele todos os sintomas que porventura possam surgir, né? Se ele tem febre, se ele tem tosse, se ele tem falta de ar, isso tudo precisa ser levado em consideração. Mas o mais difícil nesse momento é tentar manter das pessoas que estão infectadas, tentar manter a sanidade mental, né? Porque se você fica olhando só as pessoas dizendo o número de mortes, tem que olhar que nós temos um número de recuperados fantástico, que a grande maioria das pessoas tem boa evolução, não é? E que isso vai passar, tem que tomar cuidado, obviamente, para não contaminar outras pessoas e avaliar os sintomas conforme eles vão aparecendo e comunicando ao seu médico, né? Mas o sintoma que mais preocupa é o sintoma da falta de ar, da dificuldade de respiração. Bom, segundo o Ministério da Saúde, dos números atualizados, são 927.292 casos recuperados e mais de 630 mil em acompanhamento, só para complementar essa informação que foi trazida pelo Dr. Dante Senra. E, doutor, essa questão da hidroxicloroquina, ela está repercutindo bastante aqui nas nossas redes sociais, com muita gente perguntando sobre isso. E aí a gente tem também, né, esse Twitter que foi postado pelo filho do presidente Jair Bolsonaro, com uma parte que chama bastante atenção. O presidente há de sair dessa, o tratamento com cloroquina é bastante eficaz no início da doença e deveria estar disponível para todo brasileiro que necessitar. Mas eu só gostaria que o senhor ressaltasse para a gente essa questão do uso preventivo da hidroxicloroquina ou da cloroquina e principalmente da importância desse uso sempre ser feito, então, com recomendação médica, porque a fala de uma autoridade, ela tem muito poder sobre a população, mas é muito importante que essa população também mantenha os cuidados sempre com o médico que faz o tratamento. E esse médico é quem deve decidir. Então, eu gostaria que o senhor explicasse exatamente para a gente sobre o tratamento preventivo, se isso, por enquanto, se mostrou benéfico ou não, e, de fato, sobre as orientações médicas para cada paciente. E se isso pode alterar de paciente para paciente também. O tratamento preventivo, a gente tem utilizado para os pacientes em grupo de risco, exclusivamente, profissionais de saúde. Não é? E muito curioso é que muitos profissionais de saúde, quando estão contaminados, ligam para a gente. Muitos médicos ligam para a gente, olha, quanto eu tomo, eu quero tomar. Né? E assim, eu não conheço ninguém que esteja contaminado que não queira ter tomado o medicamento que diminui a possibilidade de complicação. Mas eu também tenho dito que precisa ter acompanhamento para tomar o medicamento. Acompanhamento médico não é para você sair tomando o medicamento que você pode ter algum eventual efeito colateral sem acompanhamento, sem indicação, sem orientação. O uso da cloroquina não é passaporte para que você abaixe a guarda e saia do isolamento. Eu falei isso, inclusive, ao senhor presidente, quando tive a oportunidade, alguns meses atrás, no início da pandemia. Quer dizer que ela não é. Precisa ficar claro que aqui ninguém está dizendo que a hidroxicloroquina ou a ivermectina, que elas são, para usar uma expressão da moda, a bala de prata, que ela vai resolver o problema da pandemia, porque senão já tinha acabado. Isso não tem sentido. Ela reduz a possibilidade da pessoa se contaminar, reduz a possibilidade de ser contaminado, de evoluir para a complicação. Mas veja bem, ela não elimina, ela reduz a possibilidade. Isso vai depender, obviamente, da condição de saúde de cada um. Então, só tome medicamento por orientação do seu médico, prescrito por um médico, se você não tiver um de acompanhamento, que você tenha ido a um pronto-socorro, a um pronto-atendimento, só tome com orientação dele e tem que fazer o controle enquanto você estiver fazendo uso dessa medicação, sobretudo se for preventivo, porque por um tempo maior, mais longo, o tratamento a gente utiliza só por 5 dias, então a possibilidade de ter complicação é muito menor. Só uma curiosidade rapidamente, as doses podem variar muito de paciente para paciente? As doses variam, da ivermectina principalmente, varia de acordo com o quilo do peso. Eu não gostaria aqui de dar a dose, porque... Não, claro que não.
Só para a gente que entender. Pessoas utilizarem varia de acordo com a situação. No caso da ivermectina, ela varia por quilo de peso, e no caso da cloroquina, ela varia de acordo com o momento, se você está contaminado ou está usando de forma preventiva e profilática. Sim. Agora, doutor, já que estamos falando do quadro do presidente Jair Bolsonaro, dos sintomas e das informações que temos em relação a ele até agora, eu vou engatar aqui uma pergunta que surgiu nas redes sociais sobre se a pessoa que está com coronavírus, mas tem um quadro geral bom, pode continuar realizando as funções normais, trabalhando de casa, claro, evitando contato com outras pessoas para evitar o contágio, né? Claro, sem dúvida. Se você estiver isolado, quanto mais você se ocupar, melhor. Né? Se esse trabalho não exige nenhum esforço do ponto de vista físico, apenas intelectual, ele é bem-vindo. Mas ele é bem-vindo porque é preciso que o tempo passe e a pessoa supere isso e supere com sanidade mental. E isso é muito difícil, porque as pessoas são acometidas por essa contingência enorme que o vírus colocou na vida de todos nós, né? E a incerteza da evolução gera uma enorme angústia, porque você não sabe, já está numa situação que vai atrapalhar a sua vida do ponto de vista profissional, você não sabe se aquilo como vai evoluir, se você vai contaminar as outras pessoas ou não. É preciso se proteger, ocupando o seu tempo, e mantendo, se possível, a sua atividade profissional. Isso é benéfico, desde que ela não exija nenhum esforço físico de você. Doutor, agora sobre os sintomas. A gente percebeu ali que o presidente Jair Bolsonaro apresentou ontem, né, um leve cansaço no corpo e também a febre. Quais são os sintomas que realmente podem indicar a Covid-19? A febre, normalmente, ela aparece, até mesmo para aquelas pessoas que têm casos mais sóbrios da doença, mais tranquilos da doença, em algum momento apresentam a febre. E quais são os outros sintomas que podem indicar, de fato, essa infecção para quem nos acompanha e também acompanha o caso do presidente Jair Bolsonaro? Olha, isso é muito variável. Eu sei que você fala de uma maneira geral. A maioria das pessoas tem febre, tem uma tosse não produtiva, quer dizer, uma tosse seca, um mal-estar, uma prostração, um cansaço, uma dor muscular, mas eu vou te relatar o caso que eu vi hoje de um paciente. Ele percebeu que estava com coronavírus porque ele estava tomando banho e não sentiu o cheiro do sabonete. Então ele começou com o que a gente chama de anosmia, que é perda do... E aí ele colocou um pedaço do sabonete na boca para ver se ele tinha o gosto e não sentiu nada. Né? Então, isso é absolutamente variado, mas na maioria dos quadros, eles se apresentam com cansaço, com mal-estar, com uma febre, a pessoa sente-se prostrada, com dificuldade para caminhar, para subir uma escada, e quando muitas vezes ele já relaciona com um contato que ele teve prévio ou não, na maioria das vezes sim, e às vezes pode se manifestar com dor abdominal, com diarreia, com uma cefaleia. Dor de cabeça é um sintoma importante, é uma dor de cabeça bastante intensa, que surge subitamente e bastante resistente ao uso de analgésicos habituais. Então, os sintomas, assim como a evolução, são bastante variáveis, né? É uma doença que a gente está aprendendo agora, infelizmente, no dia a dia, né? no tratamento. A gente não teve informe de como ela se manifestava logo, e imaginamos que era uma virose boba qualquer, porque foi essa a impressão que a Organização Mundial de Saúde passou para a gente, né? Que costuma fazer previsões aí que são catastróficas, né? Outro dia disse que o pior ainda está por vir. Eu quero saber a quem interessa essa informação, além de gerar pânico e mais angústia que já está vivendo no coração de cada um de nós, né? Então, de uma maneira geral, é isso mesmo, é um mal-estar, é uma prostração, uma febre, em algumas pessoas ela é alta, 38,5, 39 de temperatura, e anosmia, perda do olfato e do paladar, são os sintomas mais frequentes.
Doutora, a perda do olfato e do paladar, ela vem sendo observada de forma mais frequente em pacientes mais jovens? Por incrível que pareça, não me pergunte por quê, porque a gente não sabe muito bem, mas você tem razão. Os pacientes mais jovens têm esse sintoma que muitas vezes abre o quadro. Como eu disse, esse rapaz que hoje me relatou essa história do sabonete tem 30 anos. Esses pacientes mais jovens têm como início do quadro a anosmia. Você tem razão, muitos deles ela se manifesta com perda do olfato do paladar, o que é angustiante muitas vezes, né? Mas volta. Eu não conheço ninguém que não tenha voltado. Algumas pessoas têm, eu já tive paciente que ficou um mês com isso, mas em média 7 dias, 8 dias, isso se as pessoas recuperam o paladar. Doutor, eu tenho uma última pergunta para o senhor, mas antes disso, deixa só eu trazer aqui mais uma repercussão no Twitter. Desta vez foi do governador João Dória, é isso? Ele publicou também aí uma mensagem no Twitter: desejo pronta recuperação ao presidente Jair Bolsonaro, diagnosticado com Covid-19, que ele siga as orientações da medicina e em breve esteja restabelecido. E uma última pergunta para o senhor só, e eu já agradeço a sua disponibilidade. A gente percebe que o presidente Jair Bolsonaro é uma pessoa bastante ativa, que inclusive se manteve trabalhando presencialmente, né, mesmo durante a pandemia, e agora ainda pretende, como ele mesmo disse, continuar atuando ali, resolvendo as questões de um mandato de presidente no Palácio da Alvorada. Agora, só para que as pessoas que nos acompanham também e têm esse mesmo perfil, que tipo de cuidados que essas pessoas que mesmo com a doença se mantêm muito ativas têm de tomar para que possam não ter uma piora ou, enfim, possam manter uma determinada rotina, mas sair também com saúde e conseguir aí vencer a doença de uma forma mais tranquila? As pessoas têm que se manter saudáveis, sobretudo do ponto de vista mental. Não existe nenhuma atitude que, além do que a gente já conhece, se alimentar bem, procurar dormir bem, e tem que manter, pode manter sim a sua atividade, mas de forma remota. Não há como ter contato com as pessoas, ainda que de máscara, que a gente pede que as pessoas contaminadas precisem ficar isoladas nesse momento. Dr. Dante Senra, que é cardiologista, PhD pela Universidade de São Paulo, muito obrigado por sua participação aqui no Visão CNN, nos ajudando a entender o estado de saúde do presidente, o tratamento também com hidroxicloroquina e cloroquina. Uma boa tarde para o senhor, boa semana. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Até a próxima.